Olá pessoal, hoje é o vídeo sobre a continuação da série do vídeo número 14, que é a magia dos tronos do Criador, os tronos de Deus. Okay? Existem vários tipos de magias riscadas. Primeiro, ponto a ponto de firmeza do espaço religioso onde são realizados trabalhos espirituais ou religiosos ou magísticos. Segundo, ponto a seu ponto de trabalhos espirituais. Terceiro, ponto a seu ponto de trabalhos religiosos. Quarto, ponto a seu ponto de trabalhos de descargas energéticas ou magnéticas ou vibratórias. Quinto, ponto a seu ponto de firmeza da porteira ou da entrada por onde passam seus frequentadores. Então, porteira ou espaço que eles falam, né? Onde passa os frequentadores é o seguinte: quando a gente entra num centro espírita, né? Tem a porta de entrada e ali está sempre um ser que não vemos, mas em corpo verdadeiro, espiritual, ali de guarda. Um exemplo é quando eu trabalhei num centro que se dizia espiritualista e uma criança estava querendo ir para a rua. Toda hora ela estava indo para lá e parecia que ia para a rua, e então uma médium falou, então cadê a mãe estava por lá e não ia pegar a criança, né? E o diretor lá do centro, né? Claro, evidente, então ele disse que tinha um guarda ali. Aliás, me parece que o guarda tinha uma armadura, qualquer coisa assim. E que a criança não ia conseguir sair porque o guarda estava ali. Interessante, né? Sexto, ponto a ponto de firmeza das divindades, que os regem religiosa e magisticamente. Sétimo, ponto a ponto coletivo ou ponto riscado, na qual podem afixar os tronos que precisarem para ajudar pessoas e espíritos. Quer ver um exemplo que quando também o médium vai a um centro e sai do centro? Eu tinha sido convidada para participar de reuniões de futuro centro de Umbanda, numa casa particular, e na semana seguinte, na reunião, o guia do dono lá da casa falava certas coisas para cada um de nós. Ele andava para um lado e para o outro e não parava. Era o caboclo, né? A Ruda da Jurema. Mas aí ele recebeu um outro. Agora eu estou lembrando, acho que ele recebeu um outro. Então esse outro dizia: esse aí, ele falou assim, deixa eu lembrar. Ele falou o seguinte, do rapaz que frequentava lá, médium também, que o quarto dele era uma bagunça, né? Que ele precisava dar um jeito na bagunça do quarto. Para mim, ele falou, ela nem olha quando atravessa a rua. Mas eu acho que eu devia ter olhado assim, já à distância, assim, meio de esgueira, não sei. Eu sei que eles acompanham a gente. Quando a gente trabalha no centro espírita, o médium fica mais protegido, né? Eles acompanhavam, eles disseram que acompanhavam, como era de noite, que acompanhavam a gente até em casa. Quando as pessoas, os espíritas, dizem que nós nunca estamos sós, é verdade. Eu estou aqui, meu protetor, quem foi determinado, já o protetor muda, né? Muda de espírito para outro. Mas deve estar aqui, até para ver o trabalho que eu estou fazendo, se eu estou fazendo M ou se eu estou fazendo direitinho, né? Então, vocês não se preocupem.
É claro que quando o médium trabalha no centro espírita, a ajuda vai ser mais intensa, né? Do que quando a gente fica em casa, não faz mais o trabalho lá. Estou fazendo em casa, é diferente no meu trabalho, né? Diferente do que fazer no centro espírita. Se bem que a gente também tem que ter proteção, porque dependendo do que a gente revela, quando a gente começa a revelar as coisas que acontecem lá no umbral e que falamos de magos negros, falamos de extras, né, de ETs, aí a coisa fica meio ruim para o nosso lado, porque eles não gostam, os negativos não gostam que a gente fale. E aí, naturalmente, que a gente tem que ter uma proteção mais forte, que certamente alguma falange está aqui quando eu faço esse tipo de vídeo. Hoje não, hoje é... Se bem que isso aqui que eu estou informando, os magos negros também não gostam muito não, porque as pessoas comuns vão ficar sabendo, né? Eles não gostam. Porque os magos negros também sabem a mesma coisa que eles também sabem sobre os tronos de Deus, não querem que ninguém saiba. É por isso que... Por que foi omitido muita coisa para a gente? Por isso. Não querem. Bom, voltando ao estudo aqui. Nós temos também um outro ponto riscado, número 8, é que ponto riscado que é seu nome mágico ou ponto identificador. O que é isso? Quando o médium incorpora o preto velho faz o médium fazer o ponto riscado, né? Aí, geralmente, o médium, quando é a primeira vez, o médium pergunta, né? Se bem que quando eu comecei, assim, a riscar, eu não perguntei nada. Eu não sou de... Eu aceito o que eles dizem, vamos dizer assim, mas não sou de... Só dessa última vez é que eu fui me consultar, é diferente, por causa de um problema de saúde, é diferente. Mas ali no trabalho, né, a gente tem que obedecer o que eles incutem na nossa mente, né, transmitem na nossa mente. Então, a primeira vez, geralmente, quando o médium, pela primeira vez, que incorpora o preto velho e começa a fazer o riscado, porque é o guia preto velho ou preta velha que está fazendo ele fazer, então ele vai e pergunta, mas para que é isso? O que é isso? O que significa isso? E aí, então, os guias, né, que são os guias espirituais não podem revelar os fundamentos magísticos dos pontos que riscam, se limitam às explicações quando lhes perguntam. E então o guia responde ao médium. Ou a uma outra pessoa, médium, mas que nem risca, mas está vendo o outro riscar e pode perguntar, né? Então o guia responde à pessoa. Este é o meu ponto riscado. Acabou. No entanto, os guias conhecem os segredos dos pontos riscados, né? O segredo dos tronos de Deus. Esses pontos riscados ou magia escrita tem de estar firmada no plano material aqui, para poder interagir no plano espiritual. Aqui a terceira dimensão é o plano material, né? Então tem que firmar o ponto. Aliás, há umas músicas, uns pontos que falam, o guia veio firmar seu ponto, né? E tem que firmar materialmente aqui. E ele riscando, ele está firmando o ponto material, quer dizer, materializando esse ponto espiritual, vamos dizer assim. Então, tem de estar firmada no plano material para poder interagir no plano espiritual. Veja só, tem que fazer ele aqui, material, para interagir, né? Para unir no plano espiritual. Quanto maior for a abertura mental
dos médiuns, quer dizer, abertura mental é evolução do médium, mas os guias recorrem aos pontos riscados. Quanto menor for essa abertura mental no médium, menos eles recorrem, deixam de usar um recurso poderoso, sem precisar de esforço, para cortar demandas, magias negativas e também usado para descarrego e descarregar os centros espíritas e as pessoas que os procuram, né? Procuram o médium para receber um passe e tal, e ela ali está descarregando aquele passe. Mas o que está atuando não é só o passe do médium, está atuando é aquela coisa que está ali. É aquele ponto riscado do preto velho. A magia se escreve com os conhecimentos sobre os magnetismos dos tronos de Deus, sobre suas ondas vibratórias, sobre suas energias fatorais, seus signos e símbolos mágicos e religiosos. Pronto. Quando ele fala aqui, suas energias fatorais, já sabe que fatores saem dos tronos de Deus e cada trono tem um fator diferente, que é a partícula. Partícula de Deus, porque Deus fez o Sol e o Sol fez os tronos. O Criador usou suas partículas e deu as partículas também para o Sol, que ele espelhe, né? E fez os tronos, que automaticamente espelhem suas partículas também. Então, vamos raciocinar agora? Vou raciocinar agora, vamos lá. Então, quando o médium está fazendo, através do seu guia, está fazendo o ponto riscado, o que corresponde, o guia que corresponde por exemplo, ao trono do conhecimento, ao trono da lei, ao trono, etc, etc, né? E seus desdobramentos, eles são 14, né? São 7, mas são 14, porque ele tem a outra parte. Eles estão irradiando ali. Está imantando, eles estão imantando, certo? Como é que firma o ponto? É com imantação dos tronos de Deus, através do espírito da falange correspondente. Tem a falange da avó Catarina, né? Da avó Maria Conga. Eles pertencem a um desses, pode pertencer a Oxóssi, a Oxum, Iemanjá. E Oxum e Iemanjá são denominações que colocaram aí na Umbanda, mas são os tronos de Deus. Quando um guia se apresenta das águas, por exemplo, que o Oxum é das águas, a Iemanjá das águas, Iansã é das águas, nem sei, acho que não sei. Esquece o que eu falei, que eu estou na dúvida. Então, eles pertencem ao trono correspondente às águas. Porque aí, para entender mais isso, tem que ir lá estudar a ciência espiritual, que é a Gênese Sagrada de Umbanda, tá? Bom, então, terminei agora. Eu fiz um vídeo anterior a esse, que eu não falo, gente? Uma pessoa disse, tá mudo, eu não estou falando mesmo no vídeo. Eu fiz no outro computador, no 11, que deu um problema no som, eu não está gravando, não faz gravação de som, só faz na imagem, então eu coloquei
só para as pessoas visualizar, e para um bom entendedor meia palavra basta, e coloquei lá as coisas. Eu acho que deu para entender direitinho. E ao final, quando eu terminei o vídeo, eu lembrei de uma coisa. Eu disse, olha, até que foi bom fazer esse tipo de vídeo. Não sei se me inspiraram a fazer, porque de repente veio essa ideia. Porque isto é uma informação para quem não fala, para quem é mudo, ou agora está com um problema nas cordas vocais. Então, o que é que essa pessoa pode fazer? Vamos supor que tem uma pessoa muda, surda e muda. Mas ela vendo o visual, dá para entender, né? O surdo mudo. Pô, ele pode fazer um trabalho. Não precisa fazer aqueles pipipi, aqueles sinais lá. Ele pode fazer um trabalho igual a esse. Colocar, arrumar um quadro negro, aqueles que não usa giz, que é mais moderno e tal. Fazer um trabalho, escrever, né? E dando o recado para as pessoas. Ora, porque não é por ser surdo e mudo que não vai ter a chance de estudar a espiritualidade e poder fazer um trabalho também, certo? Então, acho que até foi bom, né? Foi bom fazer uma coisa dessas, um vídeo desses. A imagem do computador é bem melhor que essa, né? Essa aqui, não sei, negócio estranho, fica meio azulado, fica meio escuro, né? E o outro é uma imagem mais nítida, melhor a imagem, fica até melhor, né? Aqui a imagem, em vez de ficar melhor, fica pior. Mas dá para fazer o trabalho, né? E então, vou seguindo em frente. Acho que não tenho mais nada para falar. É só isso por hoje, senhores. Então, até o próximo vídeo. Tudo de bom para vocês. Devagarinho, né? Aprendendo devagar. Falta o